Boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Boa tarde, carioca, nação tricolor carioca, torcedores tricolores. Mas não importa, tricolor gaúcho, tricolor carioca, tricolor paulista, tricolor baiano. Aqui é o canal do Luciano Tricolor, né? Com você para todo o Brasil. Mas não esquece aí. Muito boa tarde para todos. Um excelente sábado, excelente domingo para todos aí. Que todos tenhamos um final de semana abençoado aí. Aqui no nosso Rio de Janeiro, um final de semana, o sábado chuvoso, né? Um tempo maravilhoso, tempo gostoso. E aqui estamos, né, para trazer algumas notícias do nosso Fluminense, né? Depois de um final de semana passado conturbado, um meio de semana que deu aquele alívio e um suspense na contratação de um treinador agora definido. Vamos para o final de semana e, claro, o que esperar desse Fluminense aí com a volta de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, o Renatão de 95 do gol de barriga. Mas, passando aí para... Lembrando a você, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, deixa o teu comentário, isso é muito importante. Fala da onde você está falando, interage aí, vamos bater um papo. O que você achou da demissão do Mano? O que você achou da atuação do Fluminense contra o Once Caldas? O que você achou da contratação do técnico Renato Gaúcho? Se inscreve no canal aí, meu amigo, dá aquela força pro seu amigo. Tá naquela luta aí, iniciando o canal, mas precisando muito da ajuda de vocês que estão aí do outro lado, né? E vamos lá, vamos deixar de enrolação, né? E vamos pro papo. Vamos pro papo do nosso Flusão. Flusão das Laranjeiras. Campeão da Libertadores. Campeão da América 2023, né? Tempo chuvoso aqui no Rio, né? Ó, camisinha de manga comprida. De volta o Bandeirão, depois de muitas atuações horríveis no comando do Mano Menezes. Atuações horríveis, atuações desastrosas. E vídeos anteriores aí vocês viram, meus amigos, a camisa aqui de cabeça para baixo, porque estava sem condições da camisa estar inteiramente, né, normal, sem condições com aquele nosso antigo treinador Mano Menezes. E ainda bem, né, que aquela derrota para o Fortaleza, eu falo a vocês, fiquei muita raiva da derrota, mas eu fiquei alegre após a demissão do técnico, do Mano Menezes. E aí você, fala aí, já ficou alegre após uma derrota? Eu fiquei após essa derrota. E digo mais a vocês, o Mário mandou o Mano Menezes embora por, claro, bastidores batendo de frente com líderes. E o Mário também, essa é a minha opinião, o Mário também não quis cometer o mesmo erro de 2024, quando segurou o Fernando Diniz por várias rodadas, né, deixando o time muito mal na classificação do Brasileiro. E aí teve que recorrer ao Mano Menezes, com um futebol de 1-0 é goleada, e aí conseguiu o objetivo, que era tirar o time da zona do rebaixamento, fazer com que o time não fosse rebaixado. E aí ele, para não cometer o mesmo erro esse ano, primeira rodada, viu que o futebol não estava agradando, mandou logo na primeira rodada embora para não ter que cometer o mesmo erro do ano passado.
Só que cometeu o erro do ano passado financeiramente. Ano passado renovou com o Diniz, segurou o Diniz, mandou o Diniz embora. Aí contratou o Mano Menezes, término de contrato no final do ano, terminou o contrato no final do ano, beleza, muito obrigado, Mano Menezes, mas pelos serviços prestados, mas não precisamos mais dos seus serviços. Ponto. O Mário vai e renova com o Mano Menezes. Vendo que o futebol do Mano Menezes para o ano passado era um futebol de limite, era um futebol apenas para salvar o Fluminense da zona de rebaixamento. E aí o Mário vai e cometeu o segundo erro, renovar com o Mano Menezes. E aí, após alguns jogos, viu que o futebol não estava dando resultado, mandou embora. Aí paga a rescisão ao Fernando Diniz, após ter renovado, paga a rescisão agora ao Mano Menezes, após renovado novamente. Não podia ter sido pensado anteriormente, para não ter que pagar 2 treinadores aí. Agora me contrata Renato Gaúcho. Acho que uma decisão acertada para o momento do time, por ter uma história no clube, né? Por ter sido campeão como jogador, ter sido campeão como treinador, conhecer vários jogadores do elenco. Confesso que gostei muito da contratação do Renato. Agora vamos ver o que esperar desse Renato. E gostei muito também, né, da coletiva dada por ele, né? Me agradou muito ele falando dos garotos da base, que ele procura promover, que ele já na segunda-feira, né, já vai dar um coletivo com os garotos da base para ver quem tem condições de se integrar ao profissional. Quer ver, vai colocar o Fluminense de volta na elite do futebol, vai colocar um time para jogar de igual para igual com qualquer um, independente de situação financeira, no que o Fluminense já era para estar há muito tempo. Que o Fluminense tem que jogar com alegria, que vai fazer o Fluminense voltar a jogar com alegria, propor jogo, posse de bola, mas sim aquele joguinho arriscado, se tiver que quebrar, vai quebrar, quebra goleiro, quebra Fábio, quebra Thiago, sem correr risco lá atrás, futebol ofensivo, posse de bola principalmente na área do adversário. Confesso que gostei muito da coletiva do Renato. E você? Deixa a tua opinião. O que você achou da contratação do Renato Gaúcho, da coletiva do Renato Gaúcho? O que esperar do técnico Renato Gaúcho com o time que ele tem em mãos? Me agradou muito a contratação dele, né? Claro que ele está sem algumas peças, sem o Fuentes, né? Que a lateral esquerda é um ponto fraco do nosso time. Depois que o Fuentes se machucou, tivemos uma caída brusca na lateral esquerda. Sem o Paulo Henrique Ganso, que aí o Mano vinha escalando às vezes o Lima, colocou o Lima nas finais do Carioca, o cara que vinha de lesão, ele colocou para jogar, sem ritmo, não tem como o Lima jogar ali. E aí você tendo, claro que nas finais do Carioca não, mas aí teve o jogo em que ele entrou aí no finalzinho, você viu que ele já deu uns passes muito bons, é um garoto habilidoso, o Lescano. Por que não coloca o Lescano de titular logo de cara? Entrou contra o Fortaleza, né? Aquele jogo ainda deu alguns passes, viu que o garoto é diferenciado. Lescano entrou contra o Once Caldas,
meteu bola na trave. O garoto é diferenciado, tem que entrar com ele de cara, bota para jogar. Tem que jogar quem tiver em melhores condições. Não tem essa porque esse aqui eu gosto dele, esse aqui eu gosto. Não, futebol tem que jogar quem tá bem. O Lescano tá bem, bota para jogar. Tem que botar o garoto para jogar, viu que o garoto tem habilidade, viu que o garoto é bom, o garoto tem visão de jogo. Bota para jogar. Agora, né? Vamos ver agora com o novo treinador, com o Renato Gaúcho. Vamos ver o que ele vai pensar desse time. Fábio no gol, indiscutível. A lateral direita tem, assim, situações de jogo. Time que ataca muito pela esquerda, eu entraria com o Guga, que tem mais poder de marcação, não sobe tanto. Quando pega um time para propor jogo, Samuel Xavier, que ataca bastante, né? Aí depende muito do adversário, nessa lateral direita. Na zaga, Thiago Silva, indiscutível, monstro. Para mim, Freitas perdeu muito em algumas partidas, não tem condições de ser titular ao lado do Thiago Silva, é Ignacio ali, ao lado do Thiago. Na lateral esquerda, infelizmente, não temos o Fuentes, temos que aguentar o René e por ali sair a Avenida René. Sempre, né? Sempre um sufoco pela lateral esquerda. Na cabeça de área, eu, no meu time, entraria com o Bernal, botava um time mais rejuvenescido, Bernal, Martinelli, Nescano no meio campo. Hércules até agora não disse a que veio fazer, então deixa ele para segundo tempo, uma alternativa. O Nonato como uma alternativa, o Lima como uma alternativa, né? E com o Renato, o Thiago Santos talvez não jogue mais na zaga, seja o cabeça de área, talvez, quem sabe, o Thiago Santos não seja o titular da cabeça de área, né? Que já foi jogador dele lá no Grêmio. Mas o meu meio de campo seria Bernal, Martinelli e Lescano, e a frente indiscutível, né? Áreas pela direita, o nosso centroavante matador, Cano, e o Canóbio pela esquerda. Aí à frente eu acho que não tem muitas dúvidas, né? A não ser que o Renato venha para um 4-4-2, mas ele pode vir para um 4-4-2, recuando o Arias, dando uma fechada, recuando o Canóbio, dando uma fechada, né? Mas aí, a dúvida é essa, o que esperar do técnico Renato Gaúcho agora, com o time que ele tem em mãos? Já para o próximo jogo, né? Um jogo muito bom para ele estrear logo diante da torcida no Maracanã, tendo o time em mãos. É claro que um pouco pressionado por ter perdido a primeira partida, mas vindo de uma grande estreia lá, né, na Bolívia contra o Once Caldas, com uma vitória maiúscula, o time não jogando aquele futebol, pois pelo fato da altitude, o time preferiu ficar um pouco mais com a posse de bola, sem correr tantos riscos, mas correu bastante risco, né? Porque o time do Once Caldas, por jogar na altitude, eles proporam bastante o jogo. E o Fluminense tentava sempre tirar o ímpeto do adversário, mas conseguiu uma grande vitória, não jogou aquele futebol maravilhoso, mas é um jogo em que o resultado prevaleceu. E pelo jogo que fizeram os outros dois adversários do grupo, o Fluminense tem tranquilas condições de ocupar o primeiro lugar tranquilamente. Pelo jogo que os outros dois apresentaram, me pareceu o Once Caldas o adversário mais difícil. É claro que cada jogo é um jogo. Mas aí o Fluminense na próxima partida vai jogar no Maracanã, tem como fazer 3 pontos e ocupar logo a primeira colocação, 6 pontos. E aí a gente fica logo respirar bastante aliviado nessa Sul-Americana, né? Mas aí
temos que ter uma grande atuação no domingo contra o Bragantino. E com agora a chegada do Renato, o time está mais motivado, né? Como disse na entrevista o Thiago Silva, que eles sempre ficam à parte da escolha do treinador, né? Antes da contratação do Renato. E se o Renato foi contratado, é amigo do Thiago Silva, com certeza o ambiente está renovado. Mas diz aí você, o que você achou do Renato Gaúcho, da contratação do novo treinador? O que você vai achar do que esperar do Fluminense no restante da temporada? Me agradou muito a contratação do Renato e espero títulos esse ano. Mas aí, inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho e deixa o teu comentário. Isso é importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal para ficar legal.